e hoje fique no Momento Jurídico, no qual falaremos dos royalties que estão sendo retirados do nosso Estado. Isso é um verdadeiro absurdo. O presidente da República se comprometeu a negociar politicamente e cruzou os braços. Isso é um governo do PT, trabalhando para você. É isso que você está colhendo por votar neles. Nós estamos perdendo os royalties que são devidos para cobrir os nossos problemas de transporte, de urbanização, de contenção, quando ocorre um vazamento de petróleo, enfim, o dinheiro preventivo para nós construirmos uma infraestrutura para atendermos a retirada de petróleo do pré-sal está sendo retirado daqui e redistribuído para outros estados que nada produzem ou pouco produzem e não tem problema nenhum com petróleo. Isso é um verdadeiro absurdo. Eles querem capacitar no Nordeste ou no interior da Amazônia profissionais para vir trabalhar aqui. Só pode ser isso, porque a coisa está horrível e é inconstitucional. Falaremos isso daqui a pouco com o Dr. Hollenberg. E hoje falaremos sobre royalties. Estão retirando os royalties do Rio de Janeiro e Espírito Santo para redistribuir na União. Isso, ao meu ver, é um absurdo. Veremos na opinião do advogado, do Dr. Hollenberg. Dr. Hollenberg, é legal, é constitucional essa retirada dos royalties do petróleo do nosso Estado? Tem razão o ilustre apresentador desse programa quando se insurge contra essa medida, dessa retirada desses valores do royalties. Nós sabemos que o royalties é justamente o dinheiro que recebe os municípios para fazer frente, por exemplo, às despesas que se tem com relação ao petróleo, a retirada do petróleo, a prospecção, e porque nós sabemos que as estradas são todas elas danificadas, com máquinas pesadas, com buraqueiros, enfim, é difícil se mensurar todo o problema que surge com a retirada, com a pesquisa petrolífera, e então é por isso que surge o royalties. E agora eles querem também passar esse benefício para outros estados que nem sequer têm prospecção de petróleo, não tem nada a ver com petróleo. E isso vai trazer um problema para os estados, por exemplo, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que hoje são os estados mais evidentes nessa situação. E daí porque eu digo que são medidas, engraçado, no Brasil tem isso, são medidas políticas. A gente sabe que o Ibson Pinheiro, que é o mentor intelectual, o apresentador desse plano, está, na minha opinião, isso é a minha opinião pessoal, está esquecido do público do Brasil, o público eleitoral e eleitoreiro desse país, e eu acho que ele encontrou um caminho para voltar a ser lembrado nesse nosso rincão. E ele, então, entrou com essa medida, com essa lei, com essa emenda, e vamos ver o que vai acontecer. Espero, já foi aprovado pela primeira etapa da Câmara, agora ainda falta o Senado e, finalmente, o presidente da República concluir. Tomara que realmente alguma coisa aconteça, que voltem tudo atrás e mantenha-se como se estava, e para que os nossos municípios, o nosso estado do Rio de Janeiro, e inclusive o Espírito Santo, continue aferindo desse benefício. Doutor, na sua opinião, então, foi uma jogada política do deputado Ibsen Pinheiro para
angariar mais votos, que ele entrou com pressão. Agora, diversos outros deputados entraram na barca e o presidente da República não fez nada. Ele prometeu que ele faria articulação política e não fez nada. E ele sempre se diz inocente de tudo. O Genuíno caiu, e ele falou que não sabia de nada. Zé Dirceu caiu, ele falou que não sabia de nada. E agora no Rhodes ele também não sabe de nada. Isso daí não seria também parte da responsabilidade da presidência da República? Sim, evidente. Mas como eu havia falado no início da minha explanação, tudo isso é uma jogada política. E o Brasil, como todos os países, mas o Brasil principalmente, é um país que depende muito, quase que exclusivo, das decisões políticas. E é o que está acontecendo. Todo deputado hoje, senador, estão envolvidos nessa contenda. E vamos ver, e todos estão aparecendo, porque realmente é um assunto que chama muito a atenção de todos nós, e nós torcemos para que tudo, por causa de tudo isso também, que dê certo. Dê certo, mas dê certo como, na minha opinião, voltando atrás e partindo da estaca zero. Não aprovem, na minha opinião, essa modificação totalmente distorcida. É o que eu queria falar. Eu agradeço, doutor Hollenberg. E você, telespectador, se manifeste. Entre nos blogs que estão contestando essa medida governamental. Tome posição, não deixe passar em branco, que é o interesse do nosso Estado, é o interesse do Brasil. Nós precisamos qualificar o nosso povo para atender a demanda de petróleo. E sem o royalties, isso praticamente se inviabiliza. As estradas ficarão ruins, os portos ficarão péssimos, a população ficará mal treinada, teremos que importar mão de obra e tudo isso é prejudicial para você. Se mobilize, converse sobre isso, pense sobre o assunto e expresse sua opinião. Conto contigo.